Beleza? Então vamos começar, pessoal? Então, bom dia a todos e a todas. É um prazer tê-los no encontro de hoje, né? Acredito que todos já tenham tido aula comigo ontem, mas quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael de Oliveira Costa, sou mestre em Direito Político e Econômico pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor em Direito Internacional Público pela Universidade de São Paulo, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra. E hoje estou aqui com vocês para darmos continuidade ao segundo encontro sobre esse curso que foi formatado visando falar sobre responsabilidade socioambiental, responsabilidade corporativa, né, social corporativa e a responsabilidade ambiental, tá? Questão de sustentabilidade. Vamos lá. Não entrou, trocou. Bom, então vamos lá, pessoal. Só um minutinho que eu vou fechar a porta aqui. Bora lá, então. Vamos lá. Então, multinacionais, pessoal. Todo mundo sabe o que é uma multinacional ou transnacional, né? Ou seja, são aquelas grandes empresas, Kodak, Mitsubishi, Kraft, McDonald's, Bob's, enfim. Empresas grandes, Sony, Ford, a gente está vendo Adidas, Volkswagen, Nike, que tem instalações no mundo todo, né? Então, você tem no Brasil, na Argentina, na Europa, na África, no Oriente Médio, enfim. São empresas de grande capilaridade, tá? O link de presença não está aceitando a senha, e essa parte eu vou confirmar depois com o pessoal aqui, tá? Da ESA. Eu não sei como é que funciona isso. Na hora do intervalo eu dou uma perguntadinha, beleza, Evandro? Então vamos lá. Então, são empresas que estão no mercado e que têm esse condão, certo? Então, óbvio que são empresas que você usa muito inglês, usa muito espanhol, que são as principais línguas, né? E os profissionais precisam ter isso como background, como ferramenta de trabalho, justamente por conta das conversas, das trocas, das transações que são realizadas. Então, a comunicação é muito presente, né? Então, responsabilidade social corporativa, também conhecida como responsabilidade social empresarial. Compromisso voluntário das empresas de adotarem práticas éticas, transparentes e sustentáveis em suas operações e em suas interações com todos os públicos, né, que são os stakeholders, ou partes interessadas. Então, colaboradores, né? Além de obrigações legais, busca contribuir para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da sociedade. Então, vejam, você vai querer contratar com uma empresa verde, environmental friendly, ou seja, uma empresa que tem um compromisso para com o meio ambiente? Sim. Por quê? Porque isso dá reconhecimento, isso dá notoriedade, isso dá segurança para a gente. É uma empresa reconhecida no mercado. É uma empresa que tem nome, não é uma empresa, um Zé Mané, vamos dizer assim, uma empresa qualquer. Não, ela tem estrutura, ela tem nome, ela tem segurança, né? Você pega, por exemplo, a empresa Vert, já ouviram falar? Que é uma empresa francesa que veio para o Brasil, que estava fazendo aqueles tênis lá, que é o Vzinho lá que estava na moda. Eu participei da análise documental do modelo de negócios deles. É uma empresa 100% sustentável, né? O produto é 100% natural, o composto do calçado. Então, tudo isso, por questão de compliance, por questão de análise de mercado, reputacional, tem que estar em conformidade, né? Para você dizer, sim, legal, funciona, é uma empresa top mesmo ou não, tá? Bom, beleza. Então, principais características da responsabilidade social corporativa. Então, voluntariedade, né? Abrangência, impacto nos stakeholders, ou seja, nessas partes interessadas, elas precisam ser ouvidas, né? São colaboradores, sociedade civil, como um todo. Sustentabilidade, quando a gente fala em sustentabilidade, é essa questão. O que é ser sustentável? Sustentável é algo que sustenta, que protege o meio ambiente. Entendem? Então, veja, por que é sustentável? Porque tem essa proteção, né?
A integração na estratégia, melhora reputacional e imagem, atração e retenção de talentos, redução de riscos, inovação e eficiência e melhor relacionamento com esses stakeholders, ok? Então, essa é a lógica quando nós falamos nas características dessa responsabilidade social empresarial, tá? Que você precisa observar, tá? Então, globalização. Quando a gente fala em globalização, você pensa o quê? No mundo como um todo. O mundo como sendo algo universal, né? Algo global, algo que você tem um relacionamento constante. Então, as nações, os países, as empresas, né, fazendo a mudança para o mercado privado, possuem um relacionamento interligado. Não é algo isolado. Não, veja, eu tenho relacionamento. Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, do governo, que é um órgão responsável por manter relacionamento com outros países, não é isso? Então você pega o embaixador, por exemplo, ele vai representar o Brasil em certos assuntos de governo. Ok. E no âmbito privado, uma empresa, um gerente, um manager, ele vai estar representando a América do Sul, por isso que fala Latam, América Latina, por isso que você fala Europa, o cara tem autonomia, tem competência, tem legitimidade para aquilo. Isso é globalização. Globalização não é algo mais local, não é algo mais regional. Entra nessa questão, nessa vertente de multinacionais, por exemplo, entendeu? De transnacionais. Então, nós temos aqui a primeira fase, né, das grandes navegações. Então, nós tínhamos aquelas corporações de ofício, aquele comércio local, o direito marítimo, o nosso Código Comercial antigo, de 1850, se não me engano, só tem uma parte que está funcionando ainda, o resto foi tudo revogado. A primeira Revolução Industrial, século XVIII, 1760, na Inglaterra. Fase 3, após a Guerra Fria, né, que houve o rompimento ali da União Soviética, eu acho que foi em 1989, 1990, mais ou menos nessa fase, nessa época. E a fase 4, que é a nova ordem mundial, né, a partir de 97, que está falando ali. Então, essa questão cultural, política, o Estado-nação, por isso que fala, a questão de nação dos povos é um direito maior. Eu sou um nacional, ok? Quando a gente fala isso, um nacional, lembra do Ayrton Senna. A homenagem cultural, definição de Anthony Giddens. A intensificação das relações políticas culturais e econômicas em escala mundial. Blocos econômicos, organizações econômicas, empresas transnacionais, o neoliberalismo, ou seja, uma nova forma de liberalismo. O que é o liberalismo? A economia de mercado aberta. É um mercado aberto em que há oportunidade para todos, né? Então você tem esse modelo mais inclusivo, que cada um busca o seu espaço. Isso é um modelo econômico, liberalismo. Nós temos a vertente comunista, Marx e Engels, né? Que é uma versão mais menos liberalista, mais o Estado no controle das instituições, do mercado, das empresas, né? Uma menor autonomia de mercado, ok? Terceira Revolução Industrial, predomínio não estou conseguindo entender, segmentação produtiva, avanço da transparência, transformação do espaço. Beleza. Isso tudo, então, é questão da globalização, né? A gente teve a criação da ONU, né? Também que foi um tema importante. O que é a ONU? A Organização das Nações Unidas. Ela foi criada em 1945. Então, ela traz para a gente o quê? A ONU. A ONU traz essa questão da necessidade de ter uma representação internacional. Então, nós tivemos a Liga das Nações, em 1919, que foi a precursora, assim, digamos, a mãe da ONU, que veio com a Carta de São Francisco em 1945, tá? Que é um marco temporal que determina a instituição da ONU. Então, quais são as características das empresas multinacionais? Presença global, sede central, filiais, ou seja, o que é uma filial?
cara, eu tenho uma instalação aqui, acolá, etc. Tudo funciona. Então, eu tenho um headquarter, né? Um HQ, uma sede, um quartel-general em Washington. Mas eu tenho filiais no mundo todo, né? Eu tenho um monte de escritório de advocacia, eu já trabalhei num deles, que Hogan Lovells tinha, acho que não lembro se era Washington, onde que era DC, que era o headquarters, né? Que era a sede, e tinha filial no mundo todo, né? Então, é assim que funciona. Objetivo de expansão, diversificação de produtos e serviços, né? Exemplos de empresas multinacionais: Apple, Microsoft, Toyota, Vale, Petrobras, dentre outras. Vantagens de atuação dessa multinacional: acesso a mercados maiores. Então, veja, você não limita, você explora outras vertentes, você abre novos leques de oportunidades. Você não fica engessado em algo só. O mindset da empresa aumenta. Ela vê outras possibilidades, tá? Redução de custos, diversificação de riscos, acesso à tecnologia e inovação. Então, veja, o que significa isso? Toda vez que você tem acesso à tecnologia e inovação, você tem progresso, você tem melhoria. Não pode parar, tem que estar sempre vendo, antenado, coisa nova, modernidade, inovação. O que tem de novo? Tudo isso faz a diferença. Você pega um carro de 10 anos para cá, veja o que ele tem de tecnologia. Você já consegue comparar, né? A diferença do carro de coisa de 10 anos. Puxa, você vai ver o que eu estou falando. Pega lá, é outro carro, é totalmente tecnológico, central multimídia que faz N coisas, o carro tem controle de tração, estabilidade, não sei o que, dianteiro, traseiro, apita tudo o carro. Por quê? Porque tudo inova. E mesma coisa, as empresas precisam inovar. Os sistemas precisam inovar. A metodologia de ensino precisa ser inovada. O governo precisa de inovação, né? Então, as coisas estão mudando, né? Então, desafios da atuação multinacional: concorrência com empresas locais, regulamentações e barreiras comerciais, diferenças culturais, gestão complexa. Ou seja, em resumo, as empresas multinacionais são organizações que operam globalmente, com sede em um país e filiais, né? Em diversos outros mercados. Vantagens como acesso a mercados maiores e redução de custos. Então, veja, isso é muito importante. Eu reduzo o custo, tá? Às vezes eu não tenho um andar, vamos dizer assim, né? Eu tenho uma sala menor, mas eu tenho um ponto focal. Esse ponto focal me capta negócios, né? Me traz para dentro do meu budget, do meu orçamento, da minha empresa, projetos que serão rentáveis. Eu não preciso ter enorme a sede, mas eu tenho um ponto lá, né? Lugar estratégico, central, de preferência, é tudo estudado, né? Uma empresa não dá ponto sem nó. Ela analisa tudo, vê a viabilidade, vê possibilidade, aí ela vai lá e assina, né? Concorrência das empresas locais e adaptação às diferentes culturas e regulamentações de cada país, tá? Então, é muito importante tudo isso. Tá com delay esse passador aqui. E atrapalhação. Ótimo. Filantropia e ações isoladas, né? Aqui nós iremos adentrar agora nas etapas evolutivas da responsabilidade social, corporativa, empresarial. Estou pegando aqui fase por fase, né? Quero dar um contorno, um panorama histórico para vocês, né? Para que nós consigamos enxergar como houve desde a etapa embrionária até hoje, como nós estamos, tá? Então veja, características, primeiras manifestações do que entendemos hoje, e ações filantrópicas de empresários e empresas, focadas em doações para instituições de caridade e iniciativas pontuais de apoio à comunidade, tá? Então veja, doação disso, doação daquilo, mantimento, etc., doação de órgão, tecido, qualquer coisa, né? Tudo que você puder ajudar ali, era essa a visão, né? Mantimento, comida, às vezes até material genético, né? De corpo humano, tudo mais. Impulso humanitário, preocupações religiosas, em alguns casos, busca por reconhecimento social, ok? Doações para hospitais, escolas, orfanatos, culturais e assistenciais.
Ações esporádicas não integradas à estratégia de negócio, com foco limitado nos impactos da própria operação da empresa. Então, tinha limitação. Não era algo constante, era algo pontual, era escasso, era tinha pouca continuidade, né? Então, assim, uma andorinha não faz verão, né? Então, ou seja, você precisa que aquilo seja algo constante para que você tenha concretude, né? Para que as coisas efetivamente sejam definidas. Mas hoje tá russo isso aqui, hein? Bom, surgimento da consciência social empresarial. Deve ser a pilha do passador. Eu vou falar com os caras na hora do intervalo. 1950 a 1970, a segunda etapa, começou a surgir a ideia de que as empresas têm responsabilidade que vão além da geração de lucro, né? Contrato social entre empresas e sociedade ganha força, né? Então, veja, precisa. Empresa e sociedade. Até tem hoje direitos humanos em empresa, para quem quiser, é um tema muito importante, tem sido estudado muito, explorado, etc., que fala dessa relação entre o homem e a empresa, como que a empresa vê. Na verdade, as empresas têm todo esse viés, etc., mas na prática a gente sabe que não é bem assim que funciona, né? Tudo lindo. Na prática, quando você precisa mesmo, muitas vezes tem um gap ali muito grande. Bom, marcos importantes. Publicação do livro Social Responsibilities of the Businessman, ou seja, responsabilidades sociais do homem de negócios, né? Preocupação com esses impactos e das empresas. Motivação, pressão da sociedade por movimentos sociais, ambientalistas, por direitos civis, né? Aumento da regulamentação ambiental e trabalhista. Então, veja, o que significa esse aumento dessa regulamentação? Começa a ter normas, regulamentos que ditam, que trabalham, que tutelam determinados pontos que precisam ser analisados, né? Então, foco, ampliação desse olhar para além do lucro, considerando impactos nas comunidades e no meio ambiente, ainda que de forma incipiente, né? De forma inicial, de forma embrionária, mas é nesse viés que está sendo colocado esse ponto, tá? Beleza, vamos lá, outra etapa. Terceira fase, institucionalização e busca por modelos. Décadas de 80 e 90, tá? Não faz muito tempo. Então, começa a ser mais formalizada. Então, veja, ela vai ganhando mais corpo. Então, você passa de uma fase embrionária, esporádica, passa para um segundo modelo, década de 50, 70, década de 80, 90, ganha corpo, né? Mais formalizada, estruturas organizacionais da empresa, começa a ser internalizada. Começa a ter, digamos assim, uma preocupação, começa a surgir os códigos de ética, a estruturação da empresa, começa a ser colocado dentro da empresa setores específicos para cuidarem dessas pautas. Ou seja, o objetivo é, vamos lá, a gente precisa criar um canal para isso, né? Focado nisso, né? É isso que está falando. Então, desenvolvido a teoria dos stakeholders de Freeman, popularização do conceito de desenvolvimento sustentável, por meio desse relatório de Brundtland, surgimento dos códigos de conduta e relatórios de sustentabilidade. Ou seja, você sai de um viés totalmente desregulado, desmembrado, desculpa, pessoal, para algo mais profissional, né? Você tem todos esses comandos, todas essas ferramentas que trazem à tona essa estruturação, né? Então, veja, motivação, pressão de investidores socialmente responsáveis, conscientização sobre os riscos dessas práticas não sustentáveis, ou seja, veja, se você não fizer, o que vai acontecer, né? Qual vai ser a consequência? Qual vai ser o problema que vai dar, né? Desenvolvimento de políticas e práticas mais estruturadas, mensuração e comunicação dessas ações, tá? Essa mulher é a Gro Harlem Brundtland, né? Ela foi a primeira-ministra, acho que é da Alemanha, se eu não me engano,
e ela era uma mulher extremamente pró-meio ambiente, uma figura pública respeitadíssima, e por conta dela foi feito esse relatório de Brundtland, né? Documento com a ideia de equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação ambiental para garantir um futuro sustentável. Ou seja, cara, se quer crescer, desenvolvimento econômico, mas você precisa ser sustentável. Não adianta dar um passo maior que a perna. Ah, tá bom, vamos detonar tudo, vamos só pensar na grana, profitability, lucro e que se lasque meio ambiente. Não é assim que funciona, não vai dar certo, tá? Então é problemático isso. Vamos lá. Então, você percebe que houve essa positivação. Beleza. Estratégia de integração aos negócios, a partir dos anos 2000, né? Mais um pulinho aí, então. Aí como é que funcionou isso? Passa a ser vista não apenas como uma obrigação moral ou ferramenta de relações públicas, mas parte integrante da estratégia de negócios, capaz de gerar valor para a empresa e para a sociedade. Sacaram? Então, já mudou. O mercado valoriza. As ações, os papéis nas bolsas de valores, eles passam a exprimir isso. Qual é o mindset daquela empresa? O que ela está dando para a gente? Qual é a estratégia, visão, missão, valores, reputação da empresa? Né? Então, isso tem peso, tá? Valor para a empresa. Marcos importantes. Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, popularização de padrões de relatórios, como o GRI, o IRC, ascensão do conceito de criação de valor compartilhado por Porter e Kramer, tá? Valor compartilhado, Porter e Kramer, ok? Então, qual é a motivação? O reconhecimento dessa responsabilidade para gerar inovação, reduzir custos, atrair consumidores conscientes, fortalecer a marca e garantir a sustentabilidade a longo prazo. Então, veja, o que é garantir a sustentabilidade a longo prazo? Meu amigo, significa que está dando certo, que essa é uma política pública, é uma política da empresa. O que a empresa está fazendo, o que ela está defendendo, é a positivação dessa ferramenta como algo concreto, como algo perene, e não esporádico, não temporário, e sim algo factível, concreto, que precisa ser cada vez mais ganhar capilaridade e concretude. Essa é a lógica, tá? Então, integração dessa responsabilidade em todas as áreas, desde a produção até o marketing, com foco na mensuração de resultados e na comunicação transparente com os stakeholders. Ou seja, são esses colaboradores, que é a sociedade civil, são os investidores, que é você, consumidor, ok? Então, todo mundo tem que estar formatado, antenado, sabendo o que está acontecendo. Essa é a lógica, tá? Beleza. Aí vai funcionar, vai dar certo. Então, temos aqui esses relatórios, a agenda ESG, algumas métricas, né, que foram positivadas. Beleza. Essa responsabilidade na era digital e a centralidade dos stakeholders, de 2010 em diante. Então, veja lá. Você tem essa parte reputacional, vertentes ambiental, financeiro, compliance, tecnológico, operacional, social, estratégico. Tudo é uma questão de ciclo. Estão interligadas, uma fase na outra. É como se fosse uma roda da fortuna, assim digamos. Ela estabelece essa conexão entre todos esses entes. Então, tecnologia digital e redes sociais aumentam a pressão por transparência e responsabilidade. Ela torna-se cada vez mais dialógica e focada no engajamento com os diversos públicos do interesse. Veja, há uma troca, né? Você tem que estar atendendo, afeito às necessidades sociais, de tal sorte que você consiga integrar, entregar o que eles querem. O que é almejado pelo bem comum, pela coletividade como um todo, pelo aquele padrão médio, né, da sociedade, pelo inconsciente coletivo, assim digamos, né? Gestão de riscos reputacionais, respostas às demandas da sociedade civil organizada,
Busca por autenticidade e construção com esses stakeholders. Foco, diálogo constante com esses stakeholders. Transparência radical, ações que abordam questões sociais e ambientais, integração da responsabilidade na cultura organizacional. Ou seja, já está num outro patamar, né? É um outro viés, é uma outra fase, já está totalmente estruturado, ok? Então veja, tivemos esses degraus, né? Essas fases evolutivas que chegamos aí, portanto, nessa última etapa, uma etapa bastante importante, né? A questão da era digital, que obviamente ela denota esse engajamento, essa evolução, tá? Mas hoje tá difícil, pessoal. Peço desculpa aqui, eu vou ter que conversar com a turma porque não tá legal. Acho que eu vou trocar por aqui mesmo, porque senão eu vou ficar na mão. Bom, o que então é responsabilidade social corporativa? Compromisso contínuo de uma empresa em manter comportamentos éticos alinhados ao desenvolvimento econômico e que melhore a qualidade de vida por meio dessas estratégias e ações relacionadas ao seu ambiente de negócios. Tá? Então veja, são estratégias que trazem ali o ambiente de negócios, que vão trazer essas perspectivas, essas melhorias, esses contornos, etc. Beleza. O que mais? Ética na condução dos negócios, ações de forma duradoura e em longo prazo. Preocupação com a empresa comprometida com o desenvolvimento e preservação do meio ambiente. Tem isso mesmo? Isso está presente? Né? Temos certeza do que a gente está falando? É isso mesmo? Né? Então, veja, isso é importante. A elaboração dessas estratégias. Interesses financeiros, né? Claro, qualquer empresa quer ganhar. Primeira meta é essa. Mas, por que muitas empresas fazem essa questão de responsabilidade? Porque ganha retorno, apoio, engajamento nas redes sociais, aprovação social, compras, né? A empresa que tá... Por exemplo, a Nike. Não teve um escândalo da Nike lá atrás, que usava exploração de mão de obra na produção dos materiais na África? Pegou muito mal isso. Isso é um dano reputacional muito grande. Aí depois eles têm que tapar buraco, né? Então pega mal. Então veja, essas coisas atrapalham, né? O que mais? Além desses interesses, as empresas contribuem para o desenvolvimento econômico, né? Ações sociais, código de conduta, governança, empresa cidadã, ética empresarial, gestão ambiental e sustentabilidade. Então veja, tudo isso pronto, tá? Tem que ter tudo interligado. Aí as coisas funcionam. Quais são esses princípios? São 6 princípios, né? Que nós temos. A gente vai passar para outro slide e aí continua. Então, qual a diferença entre código de ética e código de conduta? Vejam, isso é importante, tá? Que nós tenhamos isso em mente. Então, os valores e princípios morais da empresa, filosófico e de princípios, conteúdo, integridade, respeito, honestidade, serve como guia para decisões e postura moral. A empresa valoriza a transparência e a justiça nas relações, orienta sobre a postura ética diante de situações complexas. O que é agir com ética? Agir com firmeza, seguindo a lei, seguindo aquilo que o regulamento empresarial determina, que o código de conduta determina, que, por exemplo, o estatuto da ordem determina que um advogado tem que ter. Isso é código de ética, tá? Código de conduta, regras práticas e comportamentais esperadas no dia a dia dos colaboradores. Prática operacional, detalha o que é permitido ou proibido nas atividades diárias, né? Recursos, tal, interação, regras que devem ser seguidas para garantir a conformidade e bom funcionamento do ambiente. Uso de equipamentos da empresa para fins pessoais, por exemplo, não pode. Então, é uma coisa, digamos assim, mais interna, né? Para regulamentar, para estruturar o modus operandi interno. Olha, faz assim, assim, assim funciona, você pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Isso é permitido, isso não é permitido dentro da política da empresa, etc. Ok? É para regular as coisas dentro de casa, código de conduta, né? Especifica essas ações esperadas e as consequências para o descumprimento. Meu amigo, não funcionou, está fazendo errado, não está dando certo,
vai acontecer isso ou aquilo, tá? Então, quais são os 6 princípios que nós falamos? Vamos lá. Transparência. A empresa, ela deve dar acesso a essas informações sobre seu comportamento. Relatórios aos grupos elencando ações corporativas e resultados. Veja, o que são essas ações corporativas? O que está acontecendo? Olha, é assim, assim, assado. O que no âmbito do governo público, no governo, né, a gente fala? Por que tem a lei de acesso à informação? O que é transparência ativa? O que é transparência passiva? Transparência ativa, a própria administração fornece aos cidadãos informações a respeito de algo. Ao passo que a passiva eu posso consultar a qualquer momento, ok? Então veja, é assim que funciona as coisas, para você saber o que está acontecendo. Materialidade. A empresa deve levar em conta as necessidades explicativas dos clientes, sócios, investidores, na tomada de decisão, né? Consideração todas as dimensões da responsabilidade social corporativa. Verificabilidade. Atuação socialmente responsável. Verificações externas, credibilidade, né? Auditorias independentes, evitando o greenwashing, ou seja, a lavagem de dinheiro, de desperdício. Então, veja, isso é compliance, isso é auditoria, isso é verificar a norma, se está tudo certo ou não, tá? Visão ampla. O conceito de sustentabilidade aplicado na empresa deve ser o mais amplo possível. Locais, regiões, globais, etc. Herança deixada para as futuras gerações. Melhoria contínua. O que é essa ideia? Aperfeiçoamento constante, melhoria dos processos, melhoria do que está acontecendo. Então, veja, isso funcionou, isso não funcionou. No próximo reunião que nós teremos, uma de diretoria executiva, alguma coisa, vamos pegar o plano do ano passado, vamos ver prós e contras, o que funcionou, o que não funcionou, e vamos mudar para esse próximo ano, né? A ideia é o quê? Melhorar. A ideia é trazer novas estratégias, um novo mindset, algo mais factível, algo que funcione melhor, algo mais que rode liso, vamos dizer assim, que funcione bem, que você fala, nossa, que nem você vai jogar uma sinuca, você sabe ali, você vai dar aquela tacada, pum, pum, vai dar certo, vai cair a bolinha. Por quê? É isso, a empresa tem que ter isso. Ali não vai, esse caminho é ruim, é furada. Esse é bom. Isso funcionou, isso não funcionou, tá? Natureza da organização. É preciso pensar na visão dessa natureza, né? Prevalecer sobre aspectos técnicos e econômicos. Estratégia sólida de responsabilidade, alicerçada na ação e não apenas em interesse financeiro. Veja, tem que ter questão de sociedade, de reputacional, das coisas estarem efetivamente funcionando, tá? Beleza. Responsabilidade, então, accountability, tem que ter preocupação de grana, prestação de contas. Fulano, coisa que a gente não vê nessas emendas PIX, né? Que foi um desapego total, não tem controle. Transparência, comportamento ético, respeito pelos interesses das partes interessadas, atendimento aos requisitos legais e outros requisitos, respeito por essas normas internacionais de comportamento e direitos humanos. Foi o que eu falei no caso da Nike, né? Então, houve um trabalho escravo, houve problema nisso, isso traz dano reputacional, traz problema. Então, veja, vamos fiscalizar, vamos ver o que está acontecendo e deixar tudo corretinho, beleza? Vamos lá. Aqui, pessoal, para aqueles que quiserem aprofundar, é algo chato, né? Eu procurei trazer. Quem tiver curiosidade, veja, não, né? Mas o que é uma escala evolutiva, várias vertentes, vários doutrinadores discutiram, cada um sobre um viés, sobre a sua visão, sobre responsabilidade social corporativa, tá? Então, teve, assim, alguns caras importantes, né? Wood, Samson, não sei como pronuncia direito, Bauman, e teve esse Global Reporting Initiative, né? Então, eles fizeram essa performance social corporativa. Tivemos essas pessoas, então, Preston Prest, falava sobre os stakeholders, valores morais, problemas sociais e obrigações legais, éticas e gerencial, em 1975, tá? Então, isso é uma discussão acadêmica sobre esse tema, e cada um tinha uma visão.
e o cara falava o quê? Os pontos chaves para o cara, key points eram esses, né? Carroll, responsabilidades discricionárias, legal, ética, econômica, integrativa e gerencial. Dalton e Kosler, responsabilidade legal, ilegal, pobreza, degradação urbana, exclusão, política clássica. Carroll e Roy, competição, recursos, competências, ameaças, oportunidades, valores e aspirações aos gestores, reconhecimento da política gerencial. Whitrick e Chokram, comportamento, políticas de stakeholders, ambiental, gestão econômica. Carroll, ético, legal, econômico, discricionário. Hopkins, ambiente e gerenciamento dos stakeholders, ética e meio ambiente. Olha só, 97 começou a falar em meio ambiente e 2003, social, legal, gestão de produção, política gerencial. Mikila, né? Tá falando ali. Beleza. Bom, então, depois, quem quiser, aprofunde, dê uma olhada em casa com calma, né? Respira, veja, olha, assim, assim, assado. Tem um modelo assim padrão, que eles foram puxando isso, daquilo, foi montando um esqueletão ali, pegando o que funciona de cada uma, tá? Tudo bem, pessoal? Belezinha? Tá dando para acompanhar? Bom, vamos lá então. 10 princípios desse Pacto Mundial da ONU. Então, como é que funciona isso? Sobre direitos humanos. Os princípios do Pacto Mundial, né, das Nações Unidas em matéria de direitos humanos, como trabalho, meio ambiente, anticorrupção, gozam de um consenso universal e se derivam de direitos humanos. As empresas devem apoiar e respeitar a proteção dos direitos humanos fundamentais, reconhecidos internacionalmente dentro do seu âmbito de influência. Ok? Então, direitos humanos, valor fonte, inclusive do nosso país, né? A dignidade da pessoa humana é o princípio encartado no artigo 1º e 3º da Constituição, salvo engano, né? Salvo melhor juízo, confirme. É um valor fonte do nosso ordenamento jurídico, né? De direitos humanos, as empresas devem assegurar que suas empresas não cumprem a vulneração dos direitos humanos, que elas não violem esses direitos humanos, que elas estejam em conformidade com essas práticas protetivas. Normas laborativas. As empresas devem apoiar a liberdade de associação e o reconhecimento efetivo do direito a uma negociação coletiva. As empresas também devem apoiar a eliminação de toda forma de trabalho forçado e realizado de modo coercitivo, né? Ou seja, que é o caso desse trabalho escravo que teve, da mão de obra, dos menininhos lá que montavam o tênis da Nike, roupa da Nike, que tinha problema. Né? As empresas devem apoiar a abolição das práticas de discriminação no emprego e na ocupação. Não pode ter discriminação. Então, se é negro, se é sexual, religiosa, de qualquer forma, não pode ter. É isso que está falando. As empresas devem apoiar a erradicação do trabalho infantil. Esse foi o caso da Nike, se não me engano. Meio ambiente. As empresas devem manter um enfoque preventivo que favoreça o meio ambiente. Muito importante, né? Viu? Em 97 começou a falar, que foi a época do protocolo de Kyoto, que nós vimos ontem, a redução das emissões do gás carbônico, né? Então, muito importante. O que mais? As empresas devem fomentar iniciativas que promovam uma maior responsabilidade ambiental. Então, veja, o que é uma maior responsabilidade ambiental? É isso. Meu, vamos lá, compliance, funciona isso, aquilo. Legal, né? Dá certo. Devem favorecer o desenvolvimento e a difusão de tecnologias respeitosas como o meio ambiente. Então, veja, tem que ter, não tem como, tem que fazer um juízo prognóstico, prospectivo, de futuro, trazendo à baila, à tona, medidas que tragam essas melhorias, né? E anticorrupção. Devem trabalhar contra a corrupção em todas as suas formas, incluídas a extorsão e o suborno. Veja, isso é muito grave. Nós sabemos, tem até uma convenção da ONU internacional que cuida dos funcionários públicos, que eles não podem receber propina, é uma convenção internacional que ela traz à tona essa égide, né? Essa vertente de evitar a corrupção, tá? Então, é uma convenção da ONU que regulamenta isso, tá?
Ótimo, dê uma olhada. Então, como reduzir o impacto ambiental gerado? Veja, o que é o impacto ambiental gerado? Falamos ontem do rompimento das barragens de Mariana e Brumadinho, certo? 2015, 2018, salvo o melhor juízo. Então, o que aconteceu? Qual é o impacto? Qual a degradação? Quantas famílias foram atingidas? Quantas toneladas métricas de terra aconteceu? Qual foi o impacto humano e também econômico para a empresa, no caso, a mineradora Vale? Ou seja, tudo tem uma consequência. Então, as coisas acontecem, mas há consequências. Há efeitos secundários que advêm, né, desses danos, né? Então, meio ambiente, responsabilidade, avaliação da empresa como o meio ambiente está inserido, né? Uma empresa que tem um modelo de gestão ambiental, há responsabilidade. Vai interferir na tomada da decisão. Então, pode-se dizer que ela é social e ambientalmente responsável, que é o tal do environmental friendly, que eu falei, além dessas obrigações de respeitar a lei, pagar os impostos, etc. Alguns exemplos dessa empresa, linhas de trabalho, ações de responsabilidade social. Por exemplo, usando produtos naturais. Qual é a vantagem de você estar usando um produto natural? Ele é menos danoso ao organismo. Por quê? Porque os nutrientes, ele tem menos química. Ele é algo que você sabe que o homem interferiu menos, né? Ele é natural, ok? Então vai fazer, vai ser melhor para o organismo, correto? O que mais? Utilizar produtos biodegradáveis que não causam danos a nascentes, uma ferramenta de proteção extremamente válida, e os consumidores dão muita atenção à origem dos produtos e matérias-primas que pretendem consumir, né? Então, ao optar por insumos de origem natural e que não agridam o meio ambiente, a empresa não apenas contribui para a preservação, mas atrai um público consciente e engajado. Lembra que eu comentei sobre essa questão de engajamento? O que é engajamento? Olha, eu vou entrar naquela empresa por causa da Vert. A turma comprou um monte esse tênis. Por quê? Porque ele é environmental friendly. Ele é amigo do meio ambiente. 100% natural, não tem nada, etc. e tal. Foi comprovado ali o modelo de negócios, é verídico, beleza, manda bala. Gol, vamos comprar. Então, é assim que funciona a cabeça do consumidor. Tecnologias sustentáveis. O que são tecnologias sustentáveis? São formas que o homem está implementando, estudando, analisando, para trazer vantagens, né? Ferramentas que vão ajudar a fomentar iniciativas no meio ambiente, iniciativas inclusivas, iniciativas de melhoria constante. Então, veja, ações de voluntariado, né? O público da marca, melhora a imagem da empresa. As ações então podem ser aplicadas em diversos campos com a disponibilidade, né? Aderindo tecnologias sustentáveis, ó. Estamos vendo aqui, ó, energia eólica, placas, né? Nós temos também que a fotovoltaicas, porque isso traz renovação, energias renováveis. Qual é a lógica? Você aproveitar aquilo que o meio ambiente te proporciona, aquilo que o meio ambiente dá para você, e fazer um ciclo, né, de uso, de restauração, de constante retorno disso, né? Hoje a gente fala carro elétrico, a gente fala hoje de carro híbrido, que ele usa muitas vezes a força ali da frenagem, os motores se autorregeneram, recarregam. Então essa é a lógica. Quando você usa aquilo que o meio ambiente proporciona e te dá essa questão de reparo constante, isso traz o quê? Isso traz ideia de renovação, tá? Traz ideia de renovação. Então, um destaque especial ao certificado digital, redução do consumo e armazenamento do papel, assinatura eletrônica, também tem validade, a necessidade de papéis e documentos para assinatura física. Então, veja, qual é a lógica por detrás disso? Hoje, o advogado funciona, é tudo digital. Quando eu comecei, há 20 anos atrás, eu tenho quase 20 anos de OAB, era tudo físico. Eu fazia estágio de Ministério Público na época, era processo físico, ia despachar com o promotor, com o juiz, Ou seja, antigo, né? Tinha traça no meio
do processo. Hoje não, hoje é tudo digital. Mais rápido, funciona, é muito melhor. Por quê? Porque fomos inovando, né? Hoje o sistema muitas vezes é uma porcaria, né? O ESAG, mas enfim, o PJ é melhor. Mas, vamos lá, tá mudando agora, aqui TJ São Paulo. Bom, então certificado digital, tá? Então funciona certificado digital. Beleza. Então, como criar líderes ambientais na empresa, tá? Então, veja, isso é importante. Internaliza o quê? Quando você tem, por exemplo, uma pessoa daquela envergadura, Groharden, ela é uma líder. Até no Brasil, assim, você fala, Marina Silva, teoricamente, é uma ambientalista conhecida, veja só, a degradação aumentando 50%. Isso é fato, tá? Não estou criticando o governo. Teoricamente era para ser diferente, né? Você está dando na responsabilidade na mão de uma referência. O que ela está fazendo? Né? Então veja, qual a ideia de um líder ambiental? O Al Gore lá, antigamente, quer ser presidente dos Estados Unidos. O que esse cara ia fazer de positivo? Né? Qual era o mindset? O que ele falava? O combate ao SFC, camada de ozônio, proteção, né? Que foi a aula de ontem que nós falamos. Por quê? Qual é a ideia? Qual é a lógica por detrás disso? Tá? Então, adotar processos e comportamentos socialmente responsáveis. Ó, você tem aqui a parte indígena, todos os líderes de várias comunidades do meio ambiente, gente importante, gente da comunidade indiana, enfim, várias religiões que acreditam em várias crenças, mas que simbolizam esse arquétipo, assim, digamos, dessa pessoa líder, né? Isso difunde nos povos, na cultura, enraiza internamente, dentro e dissemina. Ok? Essa é a lógica desses líderes nas empresas. Tá? Então, segurança, ética, forte conceito de responsabilidade social corporativa é um passo fundamental para essa consciência, uma tarefa de base e tornar a empresa ambiental e socialmente responsável. Tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tudo jóia? Vamos dar um intervalinho de 5 minutinhos, a gente toma uma água e volta, tá? Muita informação, vamos baixar um pouco o ritmo e a gente já volta, tá? Ótimo, vamos lá então. 7 princípios de responsabilidade social. Então, nós temos ali essa questão da organização, respeito pelos direitos humanos, respeito pelos interesses dos stakeholders colaboradores, respeito pelo Estado de Direito, accountability, transparência, comportamento ético e respeito pelas normas internacionais de comportamento, tá? Isso é importante que vocês observem. Então, práticas leais de operação, questões relativas ao consumidor, envolvimento e desenvolvimento da comunidade, direitos humanos, práticas de trabalho e meio ambiente, tá? Então, essas organizações devem contribuir para o desenvolvimento sustentável, as necessidades do presente, sem comprometer as gerações futuras. Então, visando empregar, portanto, esses 7 princípios. Accountability, deve se responsabilizar pelos impactos na sociedade, na economia e no meio ambiente. O que mais? Transparência. Agir com transparência nessas decisões e atividades que impactam a sociedade e o meio ambiente. Tem que agir de modo coerente, transparente. O que mais? Comportamento ético, honestidade, equidade, integridade. Adotar esses padrões de acordo com as atividades envolvidas. Respeito pelos stakeholders, ou seja, esses interessados, né? Considerar outros interesses dos indivíduos e não dos proprietários. Respeito pelo Estado de Direito, cumprir com a legislação de todas essas jurisdições e cooperar, manter-se atualizado para estar sempre em conformidade com a lei, tá? Sempre em conformidade com a lei. Respeito, então, por essas normas internacionais de comportamento, situações em que a legislação não apresenta normas de proteção adequada e evitar ser cúmplice dessas atividades e respeito pelos direitos humanos, né? Fomentando a promoção desses direitos na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, tá? Declaração Internacional
dos Direitos Humanos, se não me engano é de 1948, né? 58, 68, 78, 88, 98, 2008, 18, acho que é isso, 18, 28, fez 70 anos a Declaração Universal de Direitos Humanos, tá? ISO 26000, que essas organizações, elas ultrapassem a conformidade legal, a obrigação fundamental, essa parte da responsabilidade social, e tem a ISO 14000, que é a parte de gestão ambiental, que é importante também, né? E essas normas ISO, International Standardization Organization, são normas que replicam comportamentos, diretrizes, standards, né, que precisam ser implementadas pelas empresas, visando fomentar, visando difundir esse viés, essa estrutura, esses paradigmas, né, de comportamentais organizacionais, né? A governança organizacional e decisões. Beleza, então, responsabilidade, respeito pelos direitos humanos, transparência, conduta ética, respeito pelas partes interessadas, respeito pelo Estado de Direito e respeito por normas internacionais, ok? Então, veja, toda essa colmeia, né, esse feixe, esse interligamento, traz essa tônica, tá? Quando nós falamos, pessoal, da questão do compliance, que hoje que é compliance, ou conformidade, ou cumprimento, ou comportamento ético, o que significa isso? Né? Estar em compliance, estar em conformidade, seguir a norma, fazer aquilo que ela orienta, né, com que você faça, com que as coisas funcionem, ok? Então, estar, portanto, em conformidade, seguir essas normas. Então, trânsito, segue as normas de trânsito, não corre, não bebe quando vai dirigir. Na faculdade, faz o TCC, segue tudo lá que a faculdade está exigindo para sair depois a certificação. Prova da ordem, tem que fazer a prova do OAB, tô válido, passei na ordem, tirei a carteirinha, CRM, CRO, isso é compliance. Então, a compliance é um gênero que surgiu, né, com as agências reguladoras nos Estados Unidos, depois foi para a SEC, Security Exchange Commission, a gente vai ver mais para frente, foi desenvolvendo no âmbito bancário também, nas transações internacionais, para ter a rastreabilidade das operações, para evitar fraudes, por isso que depois saíram essas convenções da ONU contra a corrupção transnacional dos funcionários públicos, porque tinha muita fraude, e o funcionário endossava e não tinha rastreabilidade, beleza, você achava que o dinheiro era lícito, era uma lavagem de dinheiro, né, sem tamanho, então tráfico muitas vezes por trás de tudo isso, então era complicado, você legalizava o dinheiro, você tornava legítimo o dinheiro, esquentava, né, que a turma fala, o dinheiro. Então, cuidado com isso, né, então essas etapas são importantes. Beleza, quais são os pilares de um programa de compliance? Quando você fala em pilares, são o quê? A base estrutural, os degraus que precisam ser ventilados, observados, encartados, para você implementar aquilo dentro da sua instituição. Então, veja, 10 pilares, né? Suporte da alta administração, ou seja, a alta administração dá essa suporte para que você implemente, então veja, diretores, gerentes, CEOs, VPs, né, vice-presidentes, os caras ali do negócio decisório dão a base, dão o comando. A avaliação dos riscos. Entra aí parte de compliance, parte de auditoria, parte de controle daquilo que está sendo feito. Código de conduta e política de compliance. O que é código de conduta? Meu amigo, pode isso, lembra? A gente viu lá atrás, código de ética e código de conduta, diferença, né? Então, o código de conduta visa fomentar as balizas interna corporis, dentro da organização. Modus operandi, que pode, que não pode, que é legítimo, deveres e obrigações dos colaboradores, dos stakeholders. Controles internos, beleza. Na prefeitura a gente tem, né, ali uma divisão, que é a Controladoria Geral do Município, interna, eu trabalho no IPREM, no Instituto de Previdência, sou assessor também, temos uma unidade interna de compliance, mas temos o controle externo, que é feito pela Câmara
municipal com auxílio do Tribunal de Contas do município. Então, veja, nós estamos falando do controle da administração pública. Entra aqui nos controles internos. Então, tem interno da prefeitura e externo Tribunal de Contas. A mesma lógica funciona nas empresas. Então, você tem o setor de compliance, eu já trabalhei, já fui gerente jurídico, tinha o gerente de compliance, estávamos naquela oportunidade implementando código de conduta, código de ética, essas ações de responsabilidade social empresarial, parte de direitos humanos, parte de viés social, era uma empresa grande, né, Farmaconde, então tinha a questão de esportes, que era importante, a gente fez uma arena lá em São José dos Campos, tal, então tem todos os jogos ali na cidade, fomentando o desenvolvimento do esporte local, da comunidade, parte de engajamento social, de ambiente, né, medidas ali que ajudem a prefeitura, o governo local a melhorar as políticas públicas naquela vertente, naquela seara. Treinamento e comunicação, veja, o que é o treinamento? Você precisa que as pessoas estejam. Então, não adianta você ter um código de conduta lá, tá na nuvem, e ninguém internalizou aquelas normas, ninguém sabe bulhufas, sabe como é que funciona, não sabe o que tem que fazer, fica mais perdido que segue em tiroteio. Aquilo tem que estar sendo difundido. Canais de denúncias. Veja, então aconteceu alguma coisa, vamos apurar. Como funciona isso? Olha, você liga na ouvidoria, geralmente o poder público é isso, liga na ouvidoria, ó, aconteceu assim, 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 assado. Numa empresa, vai ter uma ouvidoria que vai analisar aquilo que está acontecendo, se teve assédio sexual, assédio moral, qual o tipo de problemática que aconteceu, entendem? Tudo isso é importante. Investigações internas, due diligence, esse é um pilar importantíssimo. Veja, eu falei que eu trabalhei também numa empresa de crédito de carbono, né? Imagina que nós tivemos como cliente não só, mas apenas a AstraZeneca. Isso é verdade. Eu peguei essa bucha no colo quando eu entrei lá. Um contrato gigante, né? O material da aula será disponibilizado, tá? Luana, Agnes. E pressão altíssima. Não podemos perder esse negócio, pelo amor de Deus, tal. Do diligence. Pegou, pau, a matriz segurou umas coisas lá, uns documentos importantes, tinha que o jurídico analisar, parou a operação. O dono da empresa, na época, pelo amor de Deus, você entrou, parou tudo, como se a culpa fosse minha. Eu só peguei, oficiei na época, para a empresa mãe, eu vi que tinha coisa que não tinha sido submetido ao crivo do jurídico interno da mãe, e a gente era uma filial, falei, pera lá, a Ambipar tem que falar aqui, isso aqui que está acontecendo, justamente por questão de compliance, de controles internos, para ver se aquela proposta, aquele business, aquele modelo de negócio está dentro. Então, análise documental, análise da proposta, análise de tudo, já estava nas últimas etapas, que era uma fusão com a BTG também, só para vocês terem uma ideia. Enfim, aí eu dei isso, né? Tem que fazer, tem que fazer. Certo é certo, senão depois lá na frente assina e dá com algum erro, vai vir uma merda bem grande e que vai cagar, né? Desculpa a palavra errada, tudo, toda operação vai dar tudo errado, não pode. Então é melhor corrigir já agora, acerta tudo e depois, beleza, passou, aprovou, tá válido, tá tudo certo, sem dor de cabeça. Né? Operação grande, você não pode ter erro, né? Veja, você tem que estar vendo tudo, né? Não pode autorizar assim, não é brincadeira, isso aí entorta o caldo de uma empresa, né? Então, prudência. Mas, no final das contas, deu tudo certo, aí depois todo mundo veio me agradecer, até o obrigado, aí a turma do banco, não sei o quê, o Rafael deu super suporte, ficou em cima, ajudou a gente, o cara 10, tal, né? Mas veja, se você tá com a responsabilidade no colo, você não faz, depois estoura lá na frente, imagina quem que ia se lascar, né? Quem que ia ser o vilão da história, entendem? É complicado isso, né? Auditoria e monitoramento. Tem que estar sempre vendo o que está acontecendo. Olha, documentação, monitorando, isso é constante ou não, né? Diversidade e inclusão. Aí já entra a parte de inclusão, né? De N tipo de situações, deficiente, trans, dignidade racial, religiosa, são outras vertentes que esse viés de responsabilidade social empresarial que você tem que trazer as pessoas também para dentro da estrutura.
ok? Então, bem legal esses pilares, tá? É da LEC. Deem uma olhada, tem vários cursos legais desse daí, trabalhando sobre essas questões. E claro, nós vamos entrar que o tema da aula é ambiental, vamos chegar lá. Por que eu estou puxando isso? Porque eu acho que é bem oportuno, casa com a aula, é um conceito legal que vai ajudá-los a enxergar isso, tá? Então, compliance, originário do verbo inglês to comply, cumprir, refere-se ao conjunto de práticas e procedimentos que asseguram que uma empresa esteja em conformidade com as leis, normas e regulamentos, ok? E padrões éticos. A adoção de medidas para garantir que siga as regras e diretrizes relevantes. Então, objetivo, a principal função é minimizar riscos, né, proteger a empresa e garantir a operação legal e ética. Abrange diversas áreas, como fiscal, tributária, ambiental, trabalhista, digital e jurídica. Então, veja, é um funil enorme, né, de coisas, não é só travadinho numa coisa só. Relevância, preocupação com a transparência e busca dessa cultura de integridade. Que é a cultura de integridade? O que é algo que é íntegro? Integral, inteiro. Não tem o leite integral e o leite desnatado? O leite integral é inteiro, não tem nada, né? É o da vaca mesmo, não tem nada ali. O desnatado já passou por processos, né? Então veja, e essa é a ideia de integridade, ok? Fica fácil para vocês memorizarem. Benefícios, além de evitar penalidades, o compliance contribui para a construção dessa imagem positiva da empresa. A implementação desse programa envolve definição de políticas internas, canais de denúncia e treinamentos. Exige o acompanhamento desses processos e procedimentos. E é importante que essa cultura seja determinada em todos os níveis, né? A importância de seguir regras e normas. A questão da disseminação, a questão da capilaridade, a questão de você estar passando o bastão. Olha, é assim, assim, assado, tá. Dali a pouco tá todo mundo falando, dentro dos setores, dentro das divisões ali, a turma já tá sabendo o que tá falando, é assim que funciona, isso é bom, isso pega e gera engajamento, né? Importante. Então, 5 etapas. Análise do risco, implementação do programa, execução, monitoramento, ajustes e correções das falhas. Veja, por que tem falhas? Né? Foi o que eu falei, prós e contras, lembra? Vai chegar numa direct, você vai chegar num board lá, na direção da empresa. Meu, ó, isso aqui, cara, esquece. Deu ruim. Isso deu bom. Tá, qual a solução? Qual a estratégia? O que a gente pode fazer para melhorar, para não incidir novamente nesse tipo de erro? Então, veja, é assim que funciona, né? Então, essa análise crítica, esse juízo crítico. Bom, a SEC, né, Securities and Exchange Commission, então, super relevante esse órgão, tá? Pesquisem sobre esse órgão nos Estados Unidos. Então, o surgimento do compliance está diretamente ligado à criação dessas agências reguladoras, no final do século XX, início do XIX e XX, né? A crescente complexidade do mercado. Essa SEC, em 34, foi um marco importante para a regulação do mercado financeiro, normas e controles internos para empresas. Lembra? Foi o que eu falei para vocês. Começou lá com as agências reguladoras, parte de fármacos, né? Medicamentos, então precisava ter uma métrica, uma espécie de uma Anvisa que fiscalizava e via tudo. Depois veio para banco, mercado financeiro, positivação, entra a SEC, vai disseminando, ou seja, começou a ter essa ideia. Então, os medicamentos têm que ser monitorados, as transações bancárias têm que ser monitoradas, tem que apresentar essa fidedignidade, né? Que aquilo, essa concretude, que aquilo realmente ventila a informação coerente, né? Então, o papel dela, um exemplo emblemático, normas e controles internos. A Federal Communication Commission também desempenhou esse papel na regulação das comunicações. Há uma evolução, né, com a complexidade do mercado para a conformidade de leis e regulamentos. Então, o compliance nos Estados Unidos está ligado à criação e desenvolvimento dessas agências que desempenham esse papel na garantia da conformidade e da segurança do mercado e bases para a ética e responsabilidade social corporativa como fonte, ok? Como fonte. Beleza. Compliance ambiental, tá? Então, veja. Quando a gente fala no compliance ambiental, imagina a Vale, depois de todo esse transtorno que aconteceu. Qual é a área mais importante da empresa? A mais importante, compliance. Por quê?
Porque não pode acontecer isso. Porque tem que analisar todas as barreiras, as barragens que tem, todas as obras que a Vale está executando de mineração, ver se todas as licenças, as autorizações, as métricas estão em conformidade. Se as perícias foram feitas nas barragens, está detectando, tem uma externalidade, tem um dano, tem uma brecha. Meu, foi detectado. Se nós, né, não tomarmos uma medida, vamos ser responsáveis. É a questão da omissão civil, administrativa e penal. Não tem conversa. Não pensem que vai ficar ileso, né? O cara... Não, pera lá, amigão. Teve perícia, deu lá, que tinha que assinar, que tinha que fazer, obrigação de fazer. Não fez. Astreinte, né? Multa diária. Então, num termo de ajustamento de conduta promovido pelo Ministério Público, que for instaurado um inquérito civil que vai analisar o dano, nesse termo vai ter multa diária. Olha, tantos dias que vocês não fizeram, tal, o promotor vai enfiar caneta nos negros lá e vai dar ruim, e vai vir indenização milionária, N coisas. Então veja, olha a dor de cabeça, meu amigo. Isso enterra o budget, não é? O orçamento da empresa, o recurso, a captação. É muito importante. Compliance para essas empresas extrativistas é essencial, né? Tanto que nesses projetos de carbono que nós tínhamos, que era questão de compliance ambiental, parte regulatória, parte fundiária, ver se a propriedade tinha ali todas as aprovação no INCRA, a matrícula, a verbação em cartório, estava tudo certo, se não tinha grilagem, né? Vocês sabem o que é grilagem, né? Você pegava o documento, punha na caixinha lá dentro, ficava com a aparência antiga, cheia de grilo pulando, falava, olha, essa é a escritura da propriedade, é fake aquilo, é um documento que não é legítimo. Mas antigamente eles faziam isso. Então, esse é o termo grilagem, ó. Esse papel antigo de pão velho mostra que era do meu biso, né? A propriedade. Entendem? Então, veja, cuidado, cautela, né? Tudo é fraude. Então, tem que analisar e ver as coisas. Beleza. Então, compliance, prevenir, detectar, sanar e gerir essas práticas ambientais, né? Qual é a lógica? Evitar multas e sanções, fortalecer a imagem da empresa reputacional, melhorar a eficiência, gerar uma vantagem competitiva. Veja, o que é uma vantagem competitiva? Cara, se aquela empresa é a top das galáxias, os caras estão manjando e mandando bem, meu amigo, eu vou na aba deles, essa é fera. Essa aí que eu vou. Para que eu vou riscar o pelo e vou numa outra que não vale a pena? Entendem? Então, eu vou contratar, eu vou naquela. É mais caro? É mais caro. Mas e a minha segurança? Por que eu vou pegar o fornecedor 1, fornecedor 2? O 2, tá, é mais barato, mas o que o cara me dá de segurança? Eu vou arriscar no 1, que eu tenho certeza, tô pagando, 20%, 30% mais caro, mas eu não vou ter dor de cabeça, tá? Então, tem que ser o quê? Vou tomar uma decisão, eu vou pegar aquilo lá. Eu vou ter que enxugar esses 30% dentro da empresa. Entende qual que é a lógica? Alguma coisa que está fora do eixo, eu vou cortar, mas eu não vou pegar desse mais barato, porque isso vai me dar um problema na minha produção. Lá na frente vai dar ruim, alguma coisa vai travar a minha produção. Eu posso, a partir de compliance, olhar e falar, putz, estou contratando com uma empresa, furada, minhas ações vão cair. Então não vira. Tem um escândalo de corrupção, alguma coisa, não. Aquela é a filé, é o canal, é mais caro, é mais caro. O que eu faço? Eu vou nela, me dá segurança, mas eu enxugo o orçamento em outras coisas, né? Para compensar esse investimento maior que eu estou fazendo. Tudo bem? Beleza. Promover a sustentabilidade, portanto, é importante. Beleza. Então, compliance, né? Essas etapas, requerimentos, regras, padronização, governança, regulamentação, transparência, políticas, leis, etc. Conhecer leis e regulamentos, definir políticas e procedimentos, mecanismos de controle, treinar os colaboradores. Então, veja, o cara tem que estar ali, afiado, sabendo, machado afiado. É assim que faz, é fulano e tal. Saiu uma norma nova. O jurídico não está sabendo? Pelo amor de Deus. O regulatório, estamos fazendo um medicamento. Imagina, estou fazendo um medicamento. Saiu uma instrução normativa do Ministério da Saúde. É assim que faz isso.
esse tipo de fármaco tem que seguir isso aqui, no processo produtivo. Senão vai ter autuação da Anvisa. Vai chegar o Ministério da Saúde e vai pegar e vai canetar vocês. Você fez lá 10 mil comprimidos no negócio, tá tudo errado. Você joga no mercado. Né? Tivemos aquele escândalo lá da Microvilar, que eram os anticoncepcionais que não tinham o efeito, era o efeito placebo que falava. Ele não tinha a funcionalidade prometida, foi disseminado, vendeu um monte. Tomou um monte de ação a empresa por conta disso. Então veja, olha a gravidade. Porque daí você gera dano moral coletivo, né, para a empresa. Aí lasca tudo. Aí tá enrolado, né? Bom, gestão de resíduos, emissões atmosféricas, né, do compliance ambiental. Então vai controlar resíduos, né, emissões para proteger o meio ambiente. Emissões atmosféricas, como gases, escapamento, poeira, fundamental para evitar a poluição do ar. Utilização dos recursos hídricos, lençol freático, né? Águas, da água, prevenção da poluição hídrica, importante, gestão da energia, redução do consumo de energia e fontes renováveis. O meu primo empresário, ele estava na empresa dele, né, vendo essa questão de energia. Falou, cara, eu gasto uma fortuna de energia. Eu preciso pôr gerador lá dentro. Isso é renovação, eu vou gastar, mas ao longo do tempo dilui e eu vou estar economizando com energia. Então, veja, tem que pensar em tudo, né? Proteção da biodiversidade. Espécies ameaçadas essenciais para a garantia da saúde dos ecossistemas. Então, veja, eu tenho várias... o que é biodiversidade? Espécimes de todas as naturezas, né? Fauna, flora, etc. O que eu faço? Tem que proteger. Então, esse é um papel do compliance, tá? Relatórios de sustentabilidade. Dentro daquela lógica das fases que nós vimos da responsabilidade social empresarial ou corporativa, uma quarta ou quinta, eu não me recordo agora de cabeça, começou a falar de relatórios de sustentabilidade. Então, pega um relatório da Vale, por exemplo. Convido vocês a lerem. Vão, leiam, vejam. Vai ter. Não sei se na prática eles vão implementar aquilo, mas vai ter. Por quê? Porque eles estão sendo vistos. Né? Veja, o Ministério está olhando, está acompanhando. Uma empresa grande dessa envergadura, pô, os caras fazem maior dano e vai ficar por isso? Imagine o medo deles. Né? Então eles vão ter que trazer um documento robusto, que ventile as métricas, as ações, as medidas para os próximos anos, que engajem e que tragam efetivamente o resultado esperado para contornar e isso não voltar a acontecer. Né? Metas e resultados, frameworks, né? Reconhecidos internacionalmente, que são canais, divulgação e informações. Então, o que é divulgar? Meu amigo, eu vou jogar isso daí no mercado. Ó, vou jogar na internet. Dá uma olhada, veja, assim, assado, funciona desse jeito, tá? Beleza? Tá lá, é público, notório, você pode consultar a hora que você quiser, tá? Então eu sou obrigado, por norma, por lei, a ventilar isso, tá? Então sustentabilidade empresarial, tem alguns links, então agenda ESG, ações concretas, relatório, transparência e relacionamento com a sociedade, stakeholders, colaboradores, e imagem corporativa e geração de oportunidades, tá? Então, vamos gerar oportunidades, tá? Então, engajamento é importante, comunicação, transparência, melhora da reputação, tomada de decisão. Lembra quando eu falei para vocês? Imagina que você é de um board de uma empresa grande, tem que tomar essas ações, tem que tomar essas medidas. Então, os caras vão analisar um negócio lá e prós e contras. Isso deu certo, isso não deu certo, isso funcionou, isso não funcionou. Esse caminho não... Bom, tem que ser objetivo. Não adianta ficar divagando, viajando na maionese, É assim, assado. Reduz a termo, passa, ventila, propaga. É isso. Porque daí dá segurança, né? Que as coisas vão funcionar. Então, relatório da Petrobras, da Eneva, da Suzano, que são empresas grandes. Dê uma olhada para quem quiser, tá? Aqui, pessoal, responsabilidade da organização de acordo com temas centrais, né? Então, ter um sistema de governança ou governança organizacional. Supervisione esses princípios, cultura e um ambiente com atividades práticas que reflitam esse compromisso, tá? Estratégias, objetivos e metas.
sob uma visão do compromisso com responsabilidade, equilibrando necessidades e futuras. Cabe à organização envolver os níveis, a autoridade, a responsabilidade e a capacidade das pessoas com essas decisões. Analisar e avaliar esses processos, ajustando de acordo com as mudanças em toda a organização. Beleza? Então, vamos ver como que está funcionando. É assim, assim. Ajustou? Está redondinho? Está configurado? Beleza. Direitos humanos. Respeitar a Declaração Internacional dos Direitos Humanos, os direitos fundamentais da OIT, né? Em uma perspectiva proativa, somar esses esforços, né? Sociais, facilitar o acesso da comunidade à educação, adaptar bens e serviços ao poder de compra dos pobres, etc. Práticas de trabalho. Normas e princípios, direitos básicos do trabalho pela OIT. Contribui para que as empresas não realizem abusos e concorrência desleal. Devem seguir leis, independente dessas exigências. Devem ser realizados por homens e mulheres conhecidos como empregados ou como autônomos, tá? Por todos, portanto, né? Tratados com igualdade, sem discriminação, informações para desenvolver essas atividades. Então, devem ser observados por fornecedores e terceirizados em a Declaração Universal. Meio ambiente, gerenciar o meio ambiente, responsabilizar por esses impactos, por essas atividades, empregar práticas operacionais, princípios, abordagens e estratégias, prevenir a poluição, otimizar a utilização dos recursos, minimizar resíduos, emissões e efluentes, tá? Contribuir para a mitigação das mudanças. O que é mitigação? O combate, né? A erradicação, a diminuição e preservação do meio ambiente, da biodiversidade e restauração dos habitats natural. O que é um habitat natural? Habitat é aquele local normal, né? Então veja, qual é a condição dele? Imagina uma área que você não mexe, da natureza, não foi explorada, não foi degradada. Então tem toda a fauna, a flora local, o habitat, o ecossistema. Quando tem uma ação antrópica, interfere ali, o que acontece? Aquilo não está mais natural. Aqui houve uma alteração. Com essa alteração deixou de ser algo original, né? Se deixou de ser algo original, houve uma ação. Interfere em todo o ciclo ali, em toda a estrutura, tá? Então, isso de acordo com a norma ISO 26000, tá? É importante. O que mais que nós temos? Práticas leais de operação. Os resultados positivos obtidos ao exercer essa liderança e promover a adoção. A empresa deve implementar políticas e práticas de combate à corrupção, treinando e conscientizando seus empregados, representantes, terceiros e fornecedores a erradicar o suborno e violações, né? Terminar com políticas. Devem ser transparentes, devem influenciar a cadeia e objetivos responsáveis. Vantagens competitivas injustas, tem que cortar isso aí, né? Levando vantagem de condições como a pobreza, o direito de propriedade, né? Questões relativas ao consumidor, diretrizes das Nações Unidas de proteção, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, informações, empregar práticas de marketing, que o marketing é importante, o marketing gera engajamento, gera divulgação do mindset da empresa, daquilo que está sendo colocado no mercado, né? Contratuais justos, transparentes, design de produtos e vulneráveis. Buscar a minimização dos riscos, né, desses produtos, a fabricação, prestação de informações, suporte, recall, o recall é a convocação, né, daquele produto para um conserto pontual. Então, veja, você teve um veículo. Nós tivemos muito problema com o Fiat Stilo antigamente, que saía a caixa de roda. Imagina, você está dirigindo o carro, sai a roda, você bate no meio do poste. Recall. O Onix, há pouco tempo aí está tendo correia dentada, banhada a óleo. A Chevrolet falou, traz a concessionária, recall. Dá uma olhada. A HRV também teve problema há pouco tempo atrás, não lembro o que foi na HRV. Honda Civic teve também alguma coisa. Então, traz. A montadora cobra aquilo. Ela está dando garantia. Quando ela está dando essa garantia, está estendendo a garantia, significa que ela reconhece aquele erro e ela dá uma alternativa ao consumidor, justamente para evitar futuras indenizações, que vão trazer um grande prejuízo financeiro à empresa, que não vale a pena. Veja, então ela precisa controlar isso, ações mitigatórias, né?
Questões relativas ao consumidor, ó. Diretrizes das Nações Unidas para a proteção do consumidor e o pacto desses direitos, né? Informações precisas, práticas de marketing leais, design de produtos, fabricação, prestação de informações, suporte, segurança das informações e privacidade e serviço de atendimento ao consumidor. Então veja, quando você liga, o cara se sente bem e tal, é outra conversa. Agora, consumidor, por natureza, é um ente reclamão, né? Nunca tá bom. Eu sei, porque eu faço assessoria de uma loja de carro, é só dor de cabeça. Os caras resolvem, dali a pouco a pessoa comprou a caminhonete e reclama que não ficou bom o serviço e quer garantia, enfim. É infernal. Tem que ver o que a norma permite, o que dá para fazer, qual é o limite, etc. Tá? Assim que funciona. Então, envolvimento e desenvolvimento da comunidade. Considerar a parte da comunidade na prevenção e solução desses problemas. Características culturais, religiosas, tradições, etc. Diversificação dessas atividades, um ambiente benefício duradouro, né? Combater a pobreza, o emprego produtivo, né? A Declaração do Milênio também estabelece objetivos que se ajudariam a resolver esses princípios, né? A Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente também, Agenda 21, desenvolver um plano de ação que pode ser implementado em cada área que impactem a sociedade e o meio ambiente. Nós vimos, né? Dentro dos ciclos, a Agenda 21, depois o Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, né? São documentos importantes, Cúpula da Terra 92, depois Rio +10, Joanesburgo, Rio +20, e foi indo, não é isso? Lá nós vimos no ciclo passado, na aula passada, porque você tem esse engajamento e você tem a proliferação dessas ideias, né? Dessas concepções. Barreiras de implementação. Quando você tem uma norma ISO, é natural que você tenha resistência, né, para implementar aquilo que está sendo propagado pela norma. Veja, não é todo mundo que está pronto para assimilar aquilo lá que está sendo colocado, para internalizar. Não é. A gente sabe que é assim. Aí o que faz, então? Um obstáculo que impede a satisfação ou a locomoção. Implementações práticas e organizacionais. Então, fala da questão da sustentabilidade. Imagina, fala, pô, cara, deixa pra lá esse tal de sustentabilidade, os caras lá atrás. Fala, puta, isso é furada, vai me engessar a minha grana aqui. Vai dar retorno daqui 30 anos, só esquece. Eu não vou ficar pondo dinheiro nisso, meu. Para, né? Os caras pensavam assim, né? Então, embora os autores falem nessa sustentabilidade, é indispensável as barreiras, né, a locomoção de outras normas, como a ISO 9000, que é de qualidade nas organizações, né? Então, objetivos de visão curta, olha só, foi o que eu falei, pô, você vai me quebrar as pernas, cara, eu vou ficar sem grana agora, cobertor curto, puxa de aqui, sai de lá, furada. Excesso sobre a norma, requisitos obrigatórios sem comprometimento, imagina, tudo, faz lá e não, tudo sem controle certinho, e a tendência da certificação, né? Então, isso é exigível? É obrigatório ou não? É facultativo? Se for obrigatório, beleza, vou... Não, é facultativo. Então não vale a pena, por que eu vou gastar uma grana nisso? Entendem? Tudo isso é importante. Então, veja, categorias dessas barreiras, né? As organizacionais, dos recursos culturais e ambientais e técnicas. A 14.000 é o aspecto econômico, o custo e da gestão dos recursos especializados. A de qualidade, 9.000, a ambiental, 14.000 e a social com a 26.000, tá? Elas se autocomplementam. Então, veja, uma empresa que fala, eu estou em compliance, conformidade, tem que seguir as 3 normas. Isso pesa, viu? A nível europeu, a nível América do Norte, Latina, etc. As empresas que estão seguindo, que estão certinho, que passa lá nas auditorias, nas análises, e os caras falam, tá certo, é isso mesmo? Ganham uma reputação, assim, violenta, tá? É muito bom isso. Então, comunicação violenta, fatores dessa implementação nas estruturas atuais, tá?